Olá, meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe você e sua família, e vamos para mais uma mensagem bíblica da Palavra de Deus. A leitura da Palavra do Senhor está registrada no livro de João, no capítulo de número 8, versículo de número 2 até o 11, onde diz assim a palavra do Senhor Jesus: E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória a Deus. Prezados amigos, ouvintes da palavra de Deus, e nessa oportunidade nós queremos falar sobre: você pode atirar a primeira pedra? É uma pergunta. Vamos para a vinheta. Amor, fé e esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Olá, meus amados amigos. Dando sequência à palavra do Senhor Jesus, eu quero convidar para você se inscrever em nosso canal. Tem o nome inscrever, inscreva-se, compartilhe a mensagem com seus amigos e pelos grupos do WhatsApp, Facebook. Inscreva no canal, deixa aquele like, para fortalecer o canal e o YouTube assim promover, fazer com que este vídeo ele tenha maior relevância e possa alcançar o maior número de pessoas. Deus abençoe você e vamos para a palavra do Senhor Jesus. Meus prezados amigos, nós encontramos nesse texto a história de uma mulher. A Bíblia não dá o seu nome, não relata o nome dela, mas esta mulher, ela foi, segundo os próprios escribas e fariseus, aqueles que estavam ali sempre perseguindo Jesus, apanhar Jesus em alguma falha para poder condenar Jesus à morte. E eles encontraram essa mulher que foi apanhada em flagrante adultério, dizia eles, e essa mulher não teve nem como se defender. Ela foi levada de qualquer forma, de qualquer jeito, onde estava Jesus, de forma humilhada aquela mulher foi levada. E aqueles homens jogaram aquela mulher aos pés do mestre, conforme o texto que nós acabamos de ler. E ali, quando Jesus presencia aquela cena, de imediato, aqueles homens começam a falar para Jesus a respeito da lei, que a lei determinava que tais mulheres que fossem apanhadas em flagrante adultério deveria ser apedrejada. O Senhor Jesus, naquele instante, ele permanece em silêncio e eles insistem com Jesus. Só que aqueles homens, eles não estavam preocupados com a lei de Moisés e nem estavam preocupados também em querer condenar aquela mulher. A preocupação deles era apanhar Jesus em uma falha, fazer com que Jesus pudesse se contradizer nos seus próprios ensinamentos. Porque nós sabemos que só quem podia condenar alguém à morte era o Império Romano. E eles sabiam perfeitamente disso. E eles tentaram da seguinte maneira: levaria aquela mulher até a presença de Jesus. Se Jesus dissesse que aquela mulher deveria ser apedrejada, eles prenderiam Jesus em flagrante, já que eles gostavam tanto de flagrante, eles prenderiam Jesus em flagrante, porque Jesus estaria usurpando uma função que apenas competia a Roma, condenar alguém à morte. Se Jesus dissesse que aquela mulher não deveria ser apedrejada, eles prenderiam Jesus também por estar contrariando a lei de Moisés. Porque quem contrariasse ou fosse contra a lei de Moisés também era a pena capital, a pena de morte. Então eles queriam colocar Jesus em uma dificuldade e eles usaram aquela mulher. Aquela mulher estava servindo como personagem daquela cena, tramada por aqueles homens religiosos de Israel. Meus amados, só que uma coisa que nos chama muita atenção é porque a palavra de Deus, ela nos fala claramente a respeito
dessa situação, da situação do adultério em Jerusalém, em Israel, ou perante a lei de Moisés. Lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 10, a Bíblia Sagrada ela tratava a respeito da punição para a pessoa que adulterasse. Só que na lei fala que deveria ser levado o homem e a mulher para ser executado e assim tirar o mal do meio de Israel. E eles levaram apenas a mulher, faltou o homem. Eles mesmos estavam contrariando a própria lei de Moisés. Levítico capítulo 20, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. É o que diz a palavra de Deus. Inclusive esse próprio texto, em Deuteronômio, no capítulo 22, versículo 22, a palavra do Senhor ela diz o seguinte: quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Mas eles levaram apenas a mulher. E Jesus, olhando para a hipocrisia deles, Jesus continua ali em silêncio e eles insistem com as pedras nas mãos para que pudesse apedrejar aquela mulher. Mas aí, quando eles insistiam, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra com esta mulher. Essa terceira opção, que nós podemos assim dizer, não estava no projeto deles. Eles esperavam que Jesus iria fazer uma dessas duas coisas: ou mandaria apedrejar a mulher, ou então ele não apedrejaria. Ou apedrejaria usurpando função de Roma, ou então deixaria de apedrejar, contrariando a lei de Moisés. Mas o Senhor Jesus, naquele momento, ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí desmanchou todo o plano deles. Jesus olhava para aquela mulher e com certeza Jesus chorava dentro dele, de compaixão, porque o Senhor Jesus ele é cheio de misericórdia. Ele estava com muita dó daquela mulher, enquanto que aqueles homens olhavam com ódio, com rancor contra a vida daquela mulher, Jesus olhava com amor, porque Deus ele é o Pai da misericórdia. O Senhor nos ama. Deus faz de tudo para salvar um coração um pecador arrependido. E Deus conhecia aquela mulher. Aquela mulher, eu não sei se ela tinha filhos, os seus familiares. Agora ela só pensava na morte. Irei morrer, não terei nem como me defender. Mas só que aquela mulher estava diante do Rei dos Reis. Aquela mulher foi jogada aos pés do homem certo, aos pés de Jesus, aos pés daquele que um dia estaria na cruz. É onde todo pecador deve um dia se locomover e se prostrar aos pés do Senhor Jesus. E aquela mulher agora, Jesus, depois que ele profere aquelas palavras, a Bíblia nos diz aqui no versículos em diante, né? Nos versículos a seguir, quando Jesus fala esta palavra, aqueles homens, a Bíblia diz que os homens começam a sair, começando pelos mais velhos. O texto é bem claro: quando ouviram isso, quando Jesus falou aquelas palavras, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher. Começaram a sair um a um, começando pelos mais velhos. Por quê? Porque eles tinham mais pecados. Todos eles eram pecadores. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não sobrou ninguém. Todos nós que viemos de Adão e Eva, toda a humanidade, o homem e mulher, alto e baixo, feio ou bonito, todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. É a palavra de Deus que nos diz. O homem não pode alcançar a salvação pelos méritos próprios. O homem não pode alcançar a salvação pelas suas próprias obras. O homem não pode alcançar a salvação pelos seus próprios meios. A Bíblia nos diz, em Romanos, no capítulo 11, versículo 32, Paulo escrevendo, ele diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Foi assim que Deus fez. Deus encerrou, Deus nivelou toda a humanidade, todos debaixo de maldição, debaixo da desobediência,
Para quê? Para usar de misericórdia para com todos. O convite de Jesus é para todos. É para o homem, é para a mulher, é para o sábio e ignorante, é para todos os seres humanos. Deus encerrou todos a fim de usar de misericórdia para com todos. O homem não pode querer se justificar por conta própria. A palavra de Deus nos diz em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. É o que diz a palavra. Se você diz que não tem pecado e que não precisa se arrepender, a verdade não está em você. E você estaria chamando Deus de mentiroso. Foi o próprio Deus que diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. As tuas obras, as tuas ações, elas não podem justificar a transgressão, a maldição do pecado na vida do homem. Nós precisamos de Jesus. Só Jesus, que veio de Deus, que não pecou, que entregou sua vida na cruz, é que pode nos salvar. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo de número 9, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem dos méritos próprios do homem, mas sim de Deus. E essa justificação do homem para com Deus não é pelas obras, mas é pela fé. Nós encontramos também Romanos, no capítulo de número 5, versículo 1, onde o próprio apóstolo Paulo ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Por meio de Jesus, o homem alcança a salvação, o homem alcança a vida eterna. Quem está em Cristo está livre desta condenação, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1, quando Paulo também escreve dizendo: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queridos, quem está em Cristo é nova criatura. Aqueles homens queriam colocar aquela mulher, talvez acusá-la e condená-la diante de Jesus e depois condenar o próprio Jesus. Mas o Senhor Jesus olhava com um olhar de misericórdia. Aquela mulher talvez não via nenhuma porta aberta, mas ela estava diante da porta que é Jesus. Jesus perdoou. Quando Jesus olha para aquela mulher, a pergunta foi, diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Mas agora ela olhava para Jesus: mas este homem é santo, ele vai me condenar, ele é Deus. Mas o Senhor Jesus diz: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Jesus deu uma chance, uma vida diferente àquela mulher. Com certeza ela passou a ser uma seguidora de Jesus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você pode atirar, mas se não, reconheça os teus pecados. Arrependa das tuas transgressões. Aceite Jesus como teu Salvador. Ele é o único que pode nos levar à presença do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, que deu o brado: está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. Era Deus mostrando que o céu estava aberto para todo pecador arrependido. Por meio de Jesus, do seu sacrifício, ao arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor Deus, nós teremos acesso ao Pai por meio de Jesus, por meio deste caminho novo que Deus inaugurou. Que Deus abençoe você, sua família. Compartilhe a mensagem e faça sua decisão a Cristo enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hoje, pois amanhã pode ser muito tarde. Muito obrigado. Deus abençoe você.